Alô pessoal, professor Russo, vamos então continuar nossas atividades econômicas agrícolas. Ponto 2, porque essa aula é um tanto extensa, né? Então, módulo 14, página 270. Continuamos então. Quando a gente fala da composição do PIB do Brasil, né, então nós temos aqui setor primário, agropecuária, setor secundário, setor terciário. Então, qual é o setor da economia que mais contribui para o PIB, para o Produto Interno Bruto? Os serviços, comércio, bancos, escolas, pesquisa. Qual é o setor que contribui em segundo lugar? A indústria, com 21%. E o setor primário, então, que é a matéria-prima, o campo, contribui com 5,2% na realidade, né? Nós estamos aqui em 2017, no gráfico. Atualmente, 2019 para 2020, houve uma queda um pouco na produção, então é de 5,2%, ok? Então, temos aqui a composição do PIB do Brasil. Aqui nós temos uma imagem que mostra, então, o milho da sua esquerda, bastante colorido. Esse é o milho original. Esse é o milho original, é o milho, então, que tem atualmente várias pessoas que preservam essas sementes do milho nativo. E à sua direita você tem aí o milho padronizado, geneticamente modificado, bem diferente, ele é um milho mais pálido, né? Mais pálido do que essa diversidade da natureza. Então, a indústria, para poder passar as máquinas, ela precisou padronizar o milho, modificando ele geneticamente para que ele tenha um tamanho, uma altura de pé, para que então as máquinas possam colhê-lo com rapidez. Quando o Brasil fala na participação do comércio mundial, nós somos o primeiro produtor de açúcar do mundo. Utilizamos 9.000 hectares, quase 10.000 hectares para produzir cana-de-açúcar. O Brasil também tem a produção de café. Primeiro produtor mundial de café, e utilizamos 1,8 milhão de hectares para a produção de café. O Brasil também tem destaque. Suco de laranja. Nós fazemos exportação de suco de laranja e produzimos laranja em 590.000 hectares. Participação do Brasil em soja. Nós somos o segundo produtor, éramos o primeiro, mas somos o segundo produtor porque Estados Unidos está produzindo muito mais, porque a China está comprando um monte de produtos dos Estados Unidos, né? 36 milhões de hectares. Nós temos também aqui a carne bovina, 212 milhões de cabeças de gado o Brasil possui hoje. Temos também aqui a carne de frango, primeiro exportador. Carne de frango, nós temos 1,3 bilhões de cabeças de frango abatidas, né? E aí nós temos aqui milho, 17 milhões de hectares. Também temos aqui carne suína, 38 milhões de cabeças de carne, de cabeças de porco, né, de suínos. Açúcar não é base alimentar. Café, embora as pessoas tomem café da manhã, não é base alimentar. Suco de laranja, laranja é importante, mas o Brasil faz exportação. Soja também não é base alimentar, né? Carne bovina, carne de frango, milho, embora seja base alimentar, o Brasil faz exportação de ração de milho, principalmente para frangos e também para suínos no estrangeiro. E também fazemos exportação de carne suína. As maiores quantidades de terras do Brasil são utilizadas para a produção, então, para exportação, né, de produtos brasileiros. Também temos aqui óleo de soja, com destaque, né? Temos aqui também o farelo de soja. Também temos aqui algodão. Também temos aqui fumo, que são os grandes produtos de exportação do Brasil. Quando falamos de
criação e produção de bovinos, 212 milhões de cabeças de bovinos, bois e vacas, né? Suínos, 38 milhões, 37,8, 38 milhões. Ovinos são ovelhas, 11 milhões de cabeças de ovelhas. Caprinos, 14 milhões de cabeças de cabras. Equinos, que são éguas, cavalos, né? 8 milhões, somos o quarto maior produtor do mundo. Aves, 1,3 bilhão de cabeças de aves que são abatidas. Piscicultura, então, é a criação de peixes, 434 mil toneladas de peixe por ano o Brasil produz. E leite, então, 35 bilhões de litros de leite. O Brasil, ele teve um problema na década de 70, que foi então com os suínos, né, suínos. Aqui nós temos um javali, né, que são então o porco do mato, né? E lá na China, em 2018, 2019, estamos em 2020, estão abatendo e queimando, você tem aqui no meio um monte de pneus, para queimar toda essa carne aqui, porque ela desenvolveu uma doença chamada então de peste suína africana. Nesse mapa você consegue ver aqui a Rússia, que tem peste suína, a China, temos aqui Vietnã, Laos, grande parte da centro da África. E na década de 1920, surgiu aqui nessa região leste da África e no sul da África, a peste suína, que atinge então tanto os suínos que são cuidados, né, em locais fechados, como também os javalis, que são suínos acelvajados, né? Então, essa doença, a peste suína, ela provoca sangramento nos porcos, nas orelhas, né? No corpo, hemorragias muito grandes, fezes com sangue, né? Esse animal vomita, ele tem febre. Essa doença ela é altamente contagiosa para outros suínos, mas não contagia as pessoas. Obviamente que quando esses suínos estão vomitando, doentes, estão expelindo sangue, né, com hemorragias, né? Esses suínos então são abatidos e são então queimados. Por a China ter essa doença atualmente, também a Rússia, o Brasil, que tinha na década de 70 a peste suína africana, o Brasil erradicou a peste suína africana, por isso atualmente o Brasil está vendendo muita carne, frangos, gado, suínos para a China, que é grande consumidora, é o segundo maior país em PIB do mundo, só perde para Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos tem 21 trilhões de dólares, né, a China está com 14 trilhões de dólares, é o segundo país, seguido então pelo Japão com 5 trilhões de dólares. A piscicultura, ou seja, a criação de peixes no Brasil, ela então tem uma produção gigantesca, 474 mil toneladas de pescado por ano. Só que nós temos uma grande produção de alimentos, mas um grande desperdício, né? 348 mil toneladas de alimentos por dia são desperdiçados na América Latina. Isso daria para alimentar 37% da população do mundo que tem fome. Então as pessoas vão na feira, compram bananas, compram laranja, compram frutas e levam para casa, mas acabam não comendo no tempo hábil e apodrece. Pessoas também deixam na geladeira comida e apodrece. A pessoa vai num restaurante almoçar e coloca mais comida no prato e deixa metade da comida ali. Isso é desperdício de alimentos, né? Então, nos supermercados também muitos alimentos vencem porque as pessoas não compram. Então, ao invés do mercado baixar o preço, ele acaba jogando fora esses produtos aí. Então, é preciso uma racionalização sobre a produção de alimentos internacional. Um dos fatores naturais para a agricultura é o clima, né? Então, por exemplo, o Brasil é predominantemente clima tropical.
Então, culturas típicas, o Brasil planta café, cana-de-açúcar, cacau, algodão, né? E aqui nós temos os climas do Brasil. Esse aqui é nosso país gigantesco, e essas cores vermelhas aqui são cores mais quentes, que mostram então aqui um clima bastante quente. Lembra que o norte do Brasil, aqui nós temos a ilha de Marajó, por aqui passa uma linha chamada linha do Equador. Esse clima aqui então é equatorial. Ó. Equatorial é um clima quente e úmido o ano inteiro, ok? Nessa porção aqui central nós temos o clima tropical. Lembra que aqui passa o trópico de Capricórnio, daqui para o norte o clima é tropical. Aqui nós temos um clima não desértico, ele é semiárido. Então, depende de plantar uma coisa aqui no clima semiárido, ou no clima tropical, ou num clima muito chuvoso, depende do produto. Se você plantar algo aqui, ele vai morrer, né? Ou de seca, ou de muita chuva. Então, o clima é essencial para a produção agrícola, né? Aqui nós temos um clima tropical de altitude, porque ele é uma região mais elevada. Temos aqui um tropical mais úmido, porque está próximo ao mar. E aqui nós temos, então, o clima subtropical, que é, então, os climas de Santa Catarina, parte do Paraná e Rio Grande do Sul. Primavera, verão, outono e inverno. Então, fatores naturais. O clima, ele é muito importante para a agricultura. Outros fatores naturais é o solo, então não basta só o clima, tem que ter o solo. O que é o solo? Aqui nós temos uma imagem muito legal, resolvi dividir com vocês essa imagem porque alguém fez aqui a produção do mapa da América do Sul, aqui nós temos o mapa da África, na verdade aqui nós temos uma parte do mapa da Ásia, nós temos aqui a Índia, nós temos aqui a Austrália, a Indonésia, então achei muito legal esse mapa aqui para dividir com vocês, porque o solo é a parte superficial, né, da rocha. A rocha dá origem, as pedras dão origem ao solo. Então depende do solo, depende da pedra, depende da rocha. As pessoas popularmente chamam de pedras, né, mas o nome seria rochas, né, que são um agregado de minerais. Então o que é o solo? Camada superficial da litosfera, a esfera de rochas, né, a esfera de rochas da superfície do planeta. Formada por rocha decomposta e com presença de vida microbiana. Isso é o solo. Então, as rochas elas vão se desmanchar, vão virar uma poeira através do tempo. Como assim? A chuva é o solvente universal, a água é o solvente universal. Quando chove sobre uma rocha, essa água vai dissolvendo essa rocha, vai dissolvendo essa pedra, vai, né, decompondo essa pedra, que vai cada vez ficando, né, transformando-se em solo. Entra nessa poeira de pedra vento, ar, né, entra água, entra micro-organismos e lentamente vai criando então o solo. Então o solo é a camada então superficial da litosfera. E o solo, né, a terra, ela é formada por água. Tem que ter água, senão não nasce nada. Então deve ter poros que permitam, quando chova, a entrada de água. 25% de água, 25% de ar, as raízes precisam respirar. Então tem que ter entrada de ar. Então existem solos que são mais porosos, solos que são menos porosos. Também tem que ter minerais, sais minerais. As plantas colocam suas raízes para absorver os sais minerais, né? E também tem que ter matéria orgânica. Esse seria, então, uma porção bastante importante da formação dos solos, né? Então, os elementos do solo, a composição do solo conta com alguns elementos básicos, como a rocha, a pedra, né, a rocha, o ar, a água e a matéria orgânica, que é formada por restos de animais e plantas. Os fatores naturais, né? Pedogênese é o processo de formação do solo. Esse aqui é o nome, pedogênese, é uma palavra estranha, mas pedogênese é como o solo se forma. Imagina que você tem aqui uma pedra maciça, que tem uma árvore, então você tem o tamanho aqui de uma rocha, de uma pedra maciça. Lentamente, a chuva vai desmanchando essa parte superficial. O sol
vai aquecendo, vai esfriando de noite, vai aquecendo de dia, vai soltando fragmentos dessa rocha, ela vai se decompondo e vai dar origem a um espaço de decomposição dessa rocha, onde então permite a entrada de raízes, de fixação de sementes, e aí vai apodrecendo essas pequenas folhas, pequenos animais, e vai gerando matéria orgânica aqui, ó. E com a chuva, agora ela vai penetrar nessa porção do solo e a chuva vai desmanchar cada vez mais o solo, ficando cada vez mais profundo, ok? Então a formação do solo depende do tipo de rocha, depende do tipo de elemento orgânico que vai se misturar com esse solo, depende do clima, se vai chover mais, se vai ser nevascas, né? Então tudo isso depende da formação do solo até criar então um solo bastante profundo, chamado de latossolo. Latossolo quer dizer um solo bastante profundo, litossolo seria um solo bem curtinho, que não tem tanta profundidade. Isso tudo é estudado pela pedogênese, ou seja, a formação do solo. Depende da rocha matriz, ou seja, da rocha mãe, rocha matriz, do clima, do relevo. Se tiver um relevo muito inclinado, a água vai escorrer muito rápido, não vai desmanchar tanto a rocha, né? E aí a abundância ou não de matéria orgânica. O solo também tem horizontes, percebe? Se fizer um corte no solo, vai perceber que ele também tem horizontes assim. O horizonte O, esse mais aqui na superfície, formado por muito elemento orgânico, né? Então aqui tem restos de folhas, animaizinhos que morrem, né? Então aqui nós temos muito elemento orgânico importante para a nutrição das plantas, né? O horizonte A é logo esse abaixo do horizonte O, basicamente de rocha muito desmanchada. Tudo isso aqui era uma pedra, era uma rocha maciça e ela foi se desmanchando. E aqui você não tem mais evidências de rocha matriz. Ela está bastante decomposta, né? Então nós temos aqui as raízes penetram para poder então buscar os nutrientes do solo. O horizonte B ele vai estar abaixo do A e ele então é quantidade reduzida de matéria orgânica e as raízes mais profundas é que entram nesse solo aqui. Então, esse aqui é um solo que tem muito matéria orgânica, esse aqui tem bastante, mas esse aqui tem menos. E o horizonte C, então, é aquele que está ainda se desmanchando. Você percebe pedaços de rochas. A rocha matriz, as pedras aqui, você ainda percebe que ainda existe. E aqui embaixo falta um pedaço aqui, que é a rocha matriz, então, inalterada. Quem é que vai desmanchando o solo? Chove, a água vai penetrando pelos grãos entre o solo e vai chegando aqui embaixo e vai, então, desmanchando. A água é o solvente universal, então ela vai dissolvendo o solo, dissolvendo as rochas e leva milhões de anos para que isso aconteça. O horizonte R, então, seria aqui embaixo, né? Não está sendo mostrado, mas seria a rocha que não sofreu alteração ainda. Existe também o ciclo evolutivo do solo, né? Existe, por exemplo, um solo bastante velho. Um solo maduro é quando ele é bastante espesso, cheio de elemento orgânico, quer dizer que a rocha, aqui está o horizonte matriz, né? A rocha matriz, e essa rocha matriz, então, ela justamente foi se desmanchando, e aqui nós temos o solo mais velho. Temos um solo jovem, nessa porção aqui, ou seja, temos um solo, então, que vai ficar ainda bastante idoso. Saprólito é uma expressão da geologia, quando estuda solos, né? Que, então, é uma área intermediária entre o solo realmente já decomposto da rocha e a rocha. Okay? Então as pedras estão aqui, e aqui nós temos o solo, e o saprólito é essa intermedialidade, tá certo? A rocha alterada já está alterada, e aqui a rocha sã são as pedras que ainda não se desmancharam. Quanto à origem, os solos são classificados em eluviais e aluviais. O que é um solo eluvial? É o solo verdadeiro, ou seja, quando existe uma rocha e essa rocha se desmancha
E essa rocha se desmanchando vai gerar um solo dali mesmo. É um solo original. Okay? Já um solo aluvial é um que vem de longe, ou seja, existe uma área de inclinação, e aí então a chuva vai carregando a superfície do solo por diversas razões, por desmatamento, né, por uma questão natural, vai arrancando esse solo, ou intervenção humana, né, vai arrancando esse solo e vai depositando esse solo numa área bem distante, mas abaixo dessa área alta. Então, lá você vai ter um solo não originário daquela região, é um solo que veio de longe, chamado então aluvial. Existe o que se chama de esgotamento do solo. Esgotamento do solo pode ser um solo que já está cansado porque foi muito mal utilizado. Plantou-se muitas vezes naquele solo e as plantas retiraram a nutritividade. Também se devastou o solo, aconteceu muita chuva e essa chuva então enfraqueceu o solo. O exemplo é quando você compra uma camisa, vou pegar um exemplo de uma cor preta, e você lava essa camisa durante 2 meses, todos os dias. O que vai acontecer? Essa malha vai ficar forte ou fraca? Vai ficar fraca, vai ficar desbotada. O solo é a mesma coisa. Okay? Então, esgotamento do solo por um erro de utilização. O exemplo, por exemplo, é quando você tem aqui, né, a lixiviação. Lixiviação é a lavagem do solo. Eu coloquei aqui um exemplo como se fosse o café. Vamos dizer que você vai tomar café e você coloca aqui então o coador e coloca o pó de café aqui dentro. E daí você então toma esse primeiro café. Mas aí você quer economizar e você vai fazer um segundo café com o mesmo pó. O que vai acontecer? A água vai cair, embora o pó fique preto, ele vai cair aqui embaixo não mais o primeiro café, vai cair uma água, né? Um chafé, mais ou menos assim. E aí você quer economizar ainda e faz um outro café no outro dia com o mesmo pó. Aí você não tem mais nem um líquido preto caindo aqui dentro, vai ter mais ou menos uma água. Ou seja, isso é lixiviação. A lavagem do solo por excesso de água. Por exemplo, nas regiões lá do norte do Brasil, onde chove todos os dias. Então, o solo lá sofre muita lavagem, ou seja, lixiviação. Perde a sua nutritividade devido ao excesso de chuvas. Laterização é uma característica do solo, você deve ter visto já um tipo de solo assim, né? Resulta na formação de uma crosta endurecida na superfície do solo, ou seja, também pouco abaixo da superfície do solo, por minerais metálicos, ou seja, existem minerais metálicos como ferro e alumínio nessa região, e aí então acontece então chuva e evaporação depois em uma época seca, que vai trazer esses metais como ferro e alumínio para a superfície, e esses metais vão meio que se solidificar no solo, criando uma carapaça dura. É fácil ou difícil de plantar aqui? É mais difícil. Então isso é a laterização do solo, ok? É quando fica uma crosta de elementos de ferro e elementos de alumínio no solo. Os fatores naturais do solo, né? O tipo de solo encontrado em um lugar vai depender de vários fatores, o tipo de rocha matriz que originou o clima, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação que recobre e o tempo que levou para se formar, né? Na superfície terrestre podemos encontrar diversos tipos de solo, e cada tipo possui características próprias, tais como densidade. Alguns são mais densos, mais pesadinhos do que o outro. Cor, alguns são mais escuros, alguns são mais claros. A consistência da granulosidade, né? E a formação química. Quando há climas secos e áridos, por exemplo, o nordeste do Brasil, a intensa evaporação faz a água e os sais minerais virem para a superfície, criando então aí o que se chama então de laterização, né? Então, metais se depositam na superfície do solo e dá uma característica mais difícil de se plantar, com menos nutritividade. Já em solos em climas úmidos, como por exemplo o sul do Brasil, com muitas chuvas, por exemplo no norte do Brasil,
A água pode se infiltrar no solo e arrastar os sais de regiões mais profundas. Então, são os tipos, né, os fatores naturais do solo. Então, pode causar, no caso aqui, a lixiviação, lavagem do solo. Né? A água consegue penetrar com facilidade nesse solo, a água mergulha e vai lá embaixo, muito distante. Para fazer agricultura, por exemplo, plantar hortas, as plantas hortas, por exemplo, tomateiro, alface, não tem raiz muito profunda. Então, quando a água ela penetra no solo e vai muito profundo, então as plantas não conseguem se alimentar. Como esse solo tem muita porosidade, então também não consegue reter nutrientes. Não é um solo bom para fazer agricultura, solos arenosos. Nós temos também aqui solos arenosos, por exemplo, muito nessa região nordeste do Brasil. Solos arenosos, nós temos, por exemplo, aqui como o Massapê. Né? Massapê é um solo leve, e muito na região nordeste, onde se planta cana-de-açúcar. Okay? Então, ele possui grandes poros, facilita o escoamento da água, tornando a terra difícil para o cultivo de hortas, por exemplo. Esse aqui são os solos do Brasil, são muito variados. Argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolos. Se você fizer geografia, você vai poder estudar cada um desses tipos de solos que o Brasil tem e poder então fazer uma atividade no setor agrícola ou agropecuário. Solo humoso ou terra preta, olha só esse solo aqui, ó. Tem muito matéria orgânica. É bom para plantar? Sim, terra preta. Ele é um solo bastante aerado, entra bastante ar nessa região. Tem bastante minhoca nessa região aqui assim, e as minhocas cavam túneis que fazem com que as raízes consigam, né, ter acesso à água mais fácil e também o solo fica fofinho, as raízes conseguem penetrar bem no solo e também a água e o ar chega bem nas raízes, então é um solo muito fértil. Esse solo, então, solo terra preta ou solo humoso, muito bom para fazer agricultura. Solo calcárico é um solo, então, que existe nas regiões mais desérticas. Não é legal para plantar, ele tem restos de rochas no meio. Então, se misturar esse solo com outro tipo de solo, ele pode, então, ser algo importante ou, então, fazer a correção desse solo. Um tipo de solo, então, que é de áreas desérticas ou áreas secas, solo calcárico. Existe solo argiloso, né? Que então tem 30% de argila. A argila, ela faz com que o solo retenha um pouco mais de água. Lembra que a areia tem um grão longe do outro. A argila, ela tem um grãozinho muito próximo ao outro. São grãos bem menores do que o grão de areia. Então, quando chove, ele retém mais água. Ele fica um solo mais fofo, um solo, então, muito bom para fazer agricultura, solo argiloso. E o exemplo é a terra roxa. Terra roxa, olha a cor desse solo aqui. É uma cor vermelhona. O pessoal chama de terra roxa ou terra rossa. Esse solo aqui ele tem uma grande fertilidade. Tem no centro-sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Então, solo terra roxa, ele se planta muito café, planta muito milho, ele tem uma grande fertilidade. É um solo, então, que ele é originário de uma rocha vulcânica. Então, essa rocha vulcânica é o basalto, e a chuva, com o passar de milhões de anos, vai desagregando essas rochas, vai desmanchando elas, vai decompondo essas rochas, e vai gerar, então, aí o solo terra roxa ou terra vermelha. Quando o solo é muito argiloso, então nós temos um problema. Chove, ele então não permite que a água vá embora. Ele retém muita água. Quando retém muita água, ele afoga as plantas. Então ele não permite que entre muito ar. Então ele também não é um solo muito interessante e a agricultura fica prejudicada quando o solo tem muita argila. Aqui nós temos o solo massapê. O solo massapê tem essa coloração de um castanho escuro. E esse solo é bastante comum no nordeste do Brasil para plantar cana-de-açúcar. O
Os portugueses, quando vieram em 1500, e começaram a fazer então as produções de cana-de-açúcar a partir de 1530, com a capitania de São Vicente. Quando se estabeleceram no nordeste do Brasil, né, com a capitania lá de Pernambuco, começou-se então a produzir muita cana-de-açúcar com esse solo, que é o solo então de Massapê, no nordeste do Brasil. O solo salmourão é um outro tipo de solo, que é a decomposição do gneiss, né? Aliás, do granito, tá? Então, solas graníticas, né? O salmourão é encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste brasileiro. Não é muito fértil esse solo aqui. Problema nos solos, podemos ter um esgotamento do solo quando se planta muitas vezes no lugar e não se repõe os nutrientes, o solo fica esgotado. Quando se corta a vegetação original e não se cuida do solo, o solo também pode ficar esgotado pelo mau uso. Já a erosão é o quê? Processo de desgaste do solo. Olha só isso aqui, ó. Plantou-se nessa região, choveu muito e a água está levando tudo embora. Erosão. Erosão é um processo de carregamento, né, através da água, do vento, carregamento das porções dos nutrientes superficiais do solo. Então, um processo de desgaste, transporte através da chuva, dos riozinhos, né, e sedimentação do solo, do subsolo e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos. Problema dos solos, coloquei aqui vídeos de desbarrancamento de encostas. Vou também postar para você poder assistir esses vídeos aqui, eles são bastante chocantes. Quando nós temos aqui um escorregamento muito grande de uma porção, aqui nós temos uma estrada, chove um monte nessa região, a água penetra, e aí a água penetra nesse solo e depois arranca esse solo. Se tiver alguém aqui embaixo, ou se tiver casas aqui em cima, tudo isso, ela então acaba escorrendo por uma avalanche muito perigosa. Também alguns problemas do solo com sulcos erosivos. Sulcos, eles são aqui os caminhos deixados pela água no solo. Então alguém plantou aqui numa área inclinada, não protegeu o solo e a chuva foi abrindo esses rasgos no solo aqui. Ó. Esses caminhos de água são chamados de sulcos de erosão. A água carregou esse solo aqui para áreas mais abaixo, né, e depositou esse solo nessa parte de baixo. Corrigir isso aqui é muito caro e ele é realmente muito difícil e é preciso corrigir isso aqui vai ficar cada vez maior. Existem as ravinas quando são buracos no solo pouco mais severos do que a imagem anterior que vimos. E as vossorocas são essas situações aqui, ó. Então nós temos aqui uma ravina, quando então não se cuidou do solo, choveu um monte, a água se concentra aqui e vai cada vez carregando mais esse solo. Isso aqui vai abrir um buraco enorme se não houver um cuidado com isso aqui. E pode ficar desse jeito aqui, ó. Aqui nós temos vossoroca. Vossoroca é um nome indígena chamado Ibsorok, quer dizer rasgo no solo. E corrigir isso aqui é muito difícil mesmo, né? Então aqui houve uma chuva expressiva e nunca foi feita nenhuma correção do solo, atualmente está assim bastante destruído. Perde-se economia enorme com as vossorocas. Então, pessoal, falamos aqui sobre atividades econômicas agrícolas, a importância da agricultura, que ela é de grande relevância para a nossa economia, com 5,2% de contribuição com o nosso PIB, fazemos exportação para grande parte do mundo. Fatores naturais, o clima é importante para a agricultura, os tipos de solos são importantes, solos férteis, problema dos solos, como as ravinas, como as vossorocas, e combater esses problemas ele é bastante complicado. E precisa fechar aqueles buracos ali, plantando bastante árvores naquela região, capins bastante resistentes. Tem que adubar o solo, tem que então cuidar do solo, não plantar em áreas inclinadas, não tirar a cobertura de morros. Tudo isso faz com que a gente consiga proteger os solos. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!